Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Amém. Jesus estava no começo do seu ministério. Na verdade, Jesus havia sido batizado há pouco tempo, havia sido batizado nas águas por João Batista, que era seu parente. E Jesus estava na Judeia, que é o sul de Israel, e os seus discípulos começaram a batizar pessoas no Rio Jordão também. E os religiosos lá de Jerusalém não gostaram nada disso daí. E Jesus, para não criar, na verdade, um conflito muito cedo com os fariseus, com os religiosos, a Bíblia diz aqui que ele resolve sair de Jerusalém, da Judeia, e ir para o norte, lá para a região da Galileia. Na verdade, a Bíblia diz aqui que era necessário que ele atravessasse a região de Samaria, que ficava no centro. Jesus precisava atravessar aquela região para chegar à Galileia. Mas a palavra aqui, era necessário, não quer dizer que era necessário geograficamente, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos que moravam no centro de Israel, eles se odiavam. Então os judeus, eles nunca passavam por aquela região. Geralmente, quando eles tinham que sair daqui de baixo e ir lá para cima, eles saíam pela lateral, cruzavam o Rio Jordão, subiam por trás do Rio Jordão e entravam novamente em Israel, lá na parte do alto, na Galileia. Eles jamais cruzavam a região de Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que era necessário para Jesus passar pela terra dos samaritanos, não geograficamente, mas era necessário porque Deus tinha algo para fazer naquele lugar. Deus tinha pessoas ali que ele amava e que, embora fossem excluídas, não eram excluídas para Deus, porque Deus não exclui nenhuma pessoa. E então Jesus, a Bíblia fala que ele vai para a Galileia, para a sua terra, para Nazaré, e ele sobe por Samaria junto com os seus discípulos. Ele para numa cidade chamada Sicar. Ele para mais ou menos 1 quilômetro da cidade, manda os seus discípulos entrarem na cidade para comprarem comida. E Jesus chega a um poço, e ele senta ali no poço de Jacó, que Israel havia aberto. Jacó é Israel, havia aberto há milhares de anos antes, há 2000 anos antes. Jesus se assenta ali naquele poço e fica sozinho ali, ele espera. Jesus, ele sabia que ele estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E por que Jesus está ali sentado, sozinho? Ele poderia estar em Jerusalém falando com os religiosos, falando com aqueles que estudavam o Torá, o Antigo Testamento, mas ele está sozinho agora, num calor imenso, sentado à beira de um poço, e ele espera ali, enquanto seus discípulos vão a 1 quilômetro entrar na cidade para comprar comida. Na verdade, Jesus, ele espera porque ele tinha um encontro com uma mulher naquela cidade. Uma mulher estava passando uma situação desesperadora na sua vida. Uma mulher que no seu coração ela tinha o desejo de conhecer a Deus, e ela tinha um vazio no seu coração que ela não conseguia preencher por nada. Ela tentou todas as coisas, mas nada satisfazia o seu coração. Ela era samaritana, ela já era excluída do relacionamento com o povo de Israel, mas além de ela ser samaritana, ela era excluída da sua própria sociedade, da sua própria cidade.
porque ela se casou uma vez e não deu certo, e o marido pediu a carta de divórcio para ela um dia, e deu a carta de divórcio para ela, falou: não quero mais nada com você. E ela se casou pela segunda vez, e aconteceu a mesma coisa, e pela terceira vez aconteceu a mesma coisa, e pela quarta vez, e pela quinta vez. Aquela mulher havia tido 5 maridos na sua vida. Você pode imaginar uma mulher ter 5 maridos naquela época, numa sociedade religiosa, num lugar pequeno onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Ela se casou 5 vezes, e agora ela vive com um homem que não é o seu marido. Ela vive com uma pessoa, e ela pensa: eu não quero mais me casar. Na verdade, o passado dela acusava as coisas que ela fez, talvez a vida imoral que ela teve, as acusações que vinham em sua mente, os olhares das outras pessoas da cidade, os olhares de desprezo para com aquela mulher. Ela não poderia ir buscar a água no horário que as outras pessoas iriam. Ela não quer encontrar ninguém, ela não quer encontrar pessoas, ela não quer ver as outras mulheres da vila, ela não quer que ninguém a veja. Então, quando é um horário que ninguém sai de casa, ela pega a sua vasilha e ela abre a porta da sua casa, e ela sai em silêncio, talvez cabeça baixa, pensando: eu vou rapidamente. Havia um poço dentro da cidade, mas ela não iria ousar pegar a água de dentro do poço da cidade. Ela iria andar 1 quilômetro para fora da cidade, onde ninguém vai, nenhuma mulher vai, ninguém vai naquele lugar. E então ela pega a sua vasilha e sai, pensando que ela vai escondida dos outros, ninguém vai vê-la, ninguém vai falar com ela. E quando ela está no caminho, alguma coisa chama a sua atenção, porque ela olha de longe e parece que alguém está lá perto do poço. E à medida que ela se aproxima, ela repara que é um homem que está lá sentado. Mas ela repara pelas roupas do homem que aquele homem é um judeu. E ela pensa o seguinte: bom, eu vou até lá e vou pegar a água. E este homem não ousaria falar comigo, até porque um homem na sociedade judaica não era permitido falar em público com uma mulher. E ela então, talvez de cabeça baixa, ela chega no poço, joga sua vasilha e enche de água, pensando rapidamente em sair daqui, enquanto aquele homem está sentado ali do lado, observando. Na verdade, no calendário de Deus, aquela era a hora, aquele era o lugar para Jesus estar, Sabe, queridos, às vezes Deus quer fazer coisas nas nossas vidas que nós nem imaginamos. Há tantas coisas para Deus fazer, tantos lugares para Jesus ir, tantos encontros para Ele ter, tantos religiosos para Ele sentar e conversar sobre a Bíblia, tantas pessoas importantes. Nos dias anteriores ele havia estado com um homem chamado Nicodemos, que era um dos líderes religiosos lá de Israel. Ele esteve com uma pessoa importante, mas agora ele vai dar o seu tempo, ele vai fazer uma viagem para encontrar-se com alguém que ninguém dava nada por ela, ninguém olhava para ela, ninguém dava algum valor para ela, porque além dela ser mulher, você sabia que os rabinos naquela hora tinham uma oração, naquele tempo, tinha uma oração que eles começavam um dia falando o seguinte: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher. Jesus estava no horário de Deus, no lugar certo, na hora certa. Então Jesus faz um pedido para ela. De repente Jesus olha para aquela mulher e fala: dá um pouco de água, dá-me de beber, dá um pouco de água para mim. Aquela mulher se assusta, porque um judeu jamais iria beber num vaso, num copo que um samaritano bebesse a água. Aquela mulher fala para ele: como assim você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus fala para ela: olha, se você soubesse, conheceras o dom de Deus, e quem é que pede água para você, você pediria, eu te daria água da vida.
Aquela mulher não entende a conversa. Quem é este homem? Talvez na cabeça dela, ela começou a pensar, quem é este homem que fala estas coisas? Até porque quando Jesus, você imagina, Jesus conversando com uma pessoa, saindo da sua boca palavras que tocavam o coração, a vida daquela mulher, o seu coração enquanto Jesus estava conversando com ela, o seu coração com certeza estava ficando quente, o seu coração estava ficando abrasado pela presença de Deus. Alguma coisa este homem tem de diferente. E fala para ela, vai buscar teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Então ela pergunta, ela fala para o Senhor o desejo do seu coração. Senhor, olha, os nossos pais adoravam aqui neste monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é que nós podemos adorar a Deus? Esta era a pergunta, porque no seu coração havia o desejo de adorar a Deus, mas eu não sei onde eu posso adorar a Deus. Eu não sei, porque nós samaritanos, nós não podemos ir para Jerusalém, nós não podemos entrar no templo. Como é que nós vamos adorar a Deus? E Jesus falou para ela, olha, na verdade vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não precisam de lugar para adorar. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Eles adoram a Deus no seu coração. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente acha que Deus está preocupado mais com o lugar que nós estamos. Às vezes as pessoas acham que Deus está preocupado mais com o ritual que nós fazemos. Às vezes as pessoas acham, em tal lugar, é um lugar melhor para nós adorarmos a Deus. E Jesus, ele está falando, olha, adoração verdadeira é uma adoração de coração. O que você precisa, o que vale para Deus, é aquilo que você faz com o teu coração, com sinceridade. São estas pessoas que Deus procura, são estas pessoas que Deus busca. Deus quer encontrar pessoas que o amem de coração. Sabe, meus amados, às vezes Deus encontra pessoas sinceras nos lugares menos esperados. A gente tem que tomar cuidado em julgar as pessoas, sabe? Porque na nossa cabeça, as pessoas que mais agradavam a Deus, elas estariam em Jerusalém, elas estariam lá no lugar onde a religião dominava, elas estariam lá no templo de Israel. E na verdade foram aqueles lá que depois perseguiram a Jesus e mataram a Jesus. Não eram aquelas pessoas que estavam desejosas por Deus. Eram pessoas como aquela mulher, que eram excluídas, que eram rejeitadas, que se sentiam um lixo, que às vezes não se sentiam dignas. E Jesus, ele falou, olha, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, são as pessoas que reconhecem, eu preciso de Deus, as pessoas que são sinceras. E Jesus falou para aquela mulher, olha, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, não é este lugar que é santo, meu amado, somos nós que somos santos. É você que traz a presença de Deus para este lugar. Este lugar não seria nada se nós não estivéssemos aqui, se Deus não estivesse aqui também. Então Jesus fala para ela, o mais importante não é o lugar, o mais importante é o teu coração. Sabe por quê? Porque a sociedade julga as pessoas pela aparência delas. A sociedade às vezes julga as pessoas pelo que elas possuem, pelo carro, pela casa. Mas Deus não olha desta maneira, meu amado. Sabe, Jesus, ele poderia estar lá com os religiosos, mas ele escolheu falar com aquela mulher que não tinha nada para dar para ele, não tinha nada para oferecer para ele. Era uma mulher pobre, era uma mulher sem religião, ela era uma mulher que não acreditava no Velho Testamento, porque os samaritanos não acreditavam nos profetas. Era uma mulher desprezada,
Os samaritanos eram desprezados, mas ela era mais desprezada ainda do que os samaritanos. Mas o Senhor, Ele olha para cada pessoa é importante para Deus. Talvez você possa pensar algumas vezes na sua vida: Deus não se importa comigo, mas cada pessoa é importante para Deus. Jesus daria a vida pelo pior bandido da terra. Jesus viria e morreria no lugar dele, morreria por ele. Aquele ladrão lá na cruz, Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe, meus amados, a gente às vezes julga as pessoas pela aparência, a gente julga as pessoas pelo que elas têm, mas Deus não julga desta maneira. A gente precisa ter muito cuidado em julgar as pessoas, porque a gente às vezes julga de maneira errada. Jesus não falou que ela estava certa. Jesus não falou: muito legal que você tem 5 maridos. Não, Jesus não falou isso daí não. Mas Jesus a amou do jeito que ela estava. Jesus falou para ele: eu falo com você, sou eu. Jesus ficou 2 dias naquela cidade onde o judeu não pisava naquele lugar. Jesus conversou com pessoas que o religioso não conversaria. E aquela vila dos samaritanos nunca mais foi a mesma. A vida religiosa em Jerusalém continuou do mesmo jeito. Lá no templo, os religiosos continuaram cantando como eles cantavam. Lá no templo, eles continuaram fazendo as mesmas coisas. E naquela vila desprezada, que ninguém daria nada, se tornou um pedacinho do céu. Onde Jesus está, se torna um pedacinho do céu. A minha casa é um pedacinho do céu. Este lugar aqui é um pedacinho do céu. Não é verdade? É verdade. Nós precisamos, queridos, nós precisamos mais do que religião. Se você falar: não, eu vou mudar de religião, não é isso que leva você para o céu. O que leva você para o céu é você crer que Jesus morreu pelos seus pecados e salvou você. Se você crer em Cristo, Jesus falou: você é salvo. Acabou. O que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é a tua vida. Deus não está preocupado se você está com a roupa nova, ou se você está aqui, você tem um único chinelo para vir neste lugar, e você talvez pensou: bom, eu nem vou para a igreja, pastor, porque eu só tenho uma camisa e uma calça, e eu fico até com vergonha de entrar naquele lugar lá. Deus não está preocupado com isso. Deus está olhando para o teu coração. Você pode entrar aqui com a tua calça, eu não vou nem falar rasgada, que senão tem um monte de gente de calça rasgada aqui, né? Mas você pode entrar aqui com a sua calça velha, surrada. Você pode ter sido e pode vir da rua de São Paulo, como muitas vezes vem moradores de rua aqui com o seu saquinho nas costas, às vezes até cheirando mal, porque não é porque ele quer cheirar mal, porque ele não teve um lugar para ele tomar banho nesse último mês, e ele vem da rua e se assenta aqui, e você pode pensar: bom, eu não quero nem sentar perto desta pessoa, mas ela está com um coração tão desejoso para Deus, como na parábola que Jesus contou, falou: 2 pessoas foram para o templo, um religioso fariseu, ele sentou, ele olhava para o alto, ele falava: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens pecadores, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu faço justiça. E Jesus falou: e lá no fundo, quase que escondido, estava lá um publicano, um homem odiado pelas pessoas, e ele nem ousava levantar a sua cabeça, mas ele batia no peito e falava: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus falou: eu digo para vocês, este voltou para casa justificado e não aquele. Basta a gente obedecer a sua palavra e fazer as coisas com todo o coração para Ele. Amém.